O vazio que eu sentia era falta de Deus. Por muito tempo eu escutei essa frase e eu achava ela a maior bobagem do mundo. Aquelas coisas que as pessoas falam quando elas não têm outra explicação para dar para aquilo que elas sentem. Até que o ano passado, em 2025, eu me vi dizendo exatamente a mesma coisa e entendendo pela primeira vez o que aquilo realmente significava. E se você chegou até esse vídeo, ou se esse vídeo chegou até você de alguma forma, talvez essa mensagem que eu vou trazer aqui seja exatamente aquilo que você precisa ouvir nesse momento. Eu acredito muito nisso, nas sincronicidades do universo. Tudo aquilo que precisa chegar até nós chega de alguma maneira. E gravar esse vídeo é justamente a resposta a um chamado que eu venho sentindo há muito tempo e que eu finalmente decidi atender. Então, se você sente que você precisa escutar o que eu tenho para falar, fica aqui comigo até o final. Deixa eu te contar um pouquinho da minha história, de como eu sempre tive uma relação muito próxima com Deus e depois eu me afastei completamente e aí veio a minha reconexão espiritual. Então, eu sempre me considerei uma pessoa muito intuitiva. Minha intuição sempre foi muito aguçada. Inclusive, na infância e na adolescência, eu acho que eu nem sabia lidar com isso, eu não sabia explicar o que acontecia. Muitas coisas aconteciam na minha vida que eu não tinha explicação para aquilo, eu não compartilhava com as pessoas, justamente porque eu tinha medo de ser taxada de louca. Eu me lembro de uma vez muito específica, inclusive eu conto isso lá no meu livro Meditar e Transformar. Essa vez acho que foi talvez a mais chocante, assim, de que eu tava na frente do prédio onde eu morava, na minha cidade natal, esperando alguém me buscar, pegar carona com alguém, e passou um rapaz de bicicleta, e eu vi a cena antes dela acontecer. Eu vi que aquele rapaz ia bater a bicicleta dele, o pneu da bicicleta, na quina de um carro que estava estacionado e cair de cara no chão. E assim, eu vi acontecer e a cena aconteceu. E aquilo pra mim foi muito chocante. E essa não foi a única experiência nesse sentido que eu tive. Então eu sempre percebi que eu tinha uma intuição muito aguçada, mas claro que lá na adolescência eu não entendia isso, não sabia o que fazer com isso e tudo mais. Mas conforme eu fui crescendo, eu sempre tive essa relação muito forte com o mundo espiritual, não no sentido mediúnico, eu até cheguei a frequentar centro espírita durante um tempo, mas não nesse sentido mediúnico, e principalmente porque eu acho que eu nunca me permiti explorar isso a fundo. Eu sempre me vi muito sensitiva, né, muito sensível, assim, uma sensibilidade mesmo para isso, mas eu nunca me aprofundei. Enfim, sempre tive essa conexão, essa relação muito forte, e desde que eu iniciei o meu processo de autoconhecimento lá em 2016, que foi também o momento que eu iniciei a minha transição de carreira, na verdade em 2017, né, que eu transitei para trabalhar com desenvolvimento pessoal. Antes disso, eu era formada em direito e trabalhava na área, enfim. Mas desde que eu iniciei esse meu processo de autoconhecimento, que foi primeiro para mim, claro, eu iniciei ele através do yoga e da iniciação no Reiki. Foram as minhas duas primeiras portas de entrada. E tanto o yoga quanto o Reiki que eu fiz, eles eram com apoio da Fraternidade Branca de Luz. Então, eu não acredito em coincidências, né? E tanto uma coisa quanto a outra, quando eu fui buscar, eram com apoio da Fraternidade Branca de Luz. Eu podia ter buscado qualquer formação de yoga e eu podia ter buscado qualquer mestre de reiki. Mas as pessoas que eu escolhi, os lugares que eu escolhi, trabalhavam dessa forma. Para quem não sabe, a Fraternidade Branca de Luz é a fraternidade dos mestres ascensionados, mestres dos 7 raios de luz. E num outro vídeo eu posso trazer um pouquinho mais aqui, mas se você tiver curiosidade, você pode pesquisar. E alguns cursos, algumas formações, né, que têm alguma conexão com a espiritualidade, assim como o yoga tem e o reiki tem também, eles trazem muitas vezes esse suporte da Fraternidade Branca. E foi ali que eu fui conhecer a Fraternidade Branca de Luz, foi ali que eu fui entender o que era aquilo. E num primeiro momento, então, a minha formação do yoga, né, tinha esse suporte. Quando eu fui para o Reiki, eu primeiro escolhi a mestre, né, decidi que ia fazer a minha iniciação com ela, e no dia do curso, eu cheguei lá e o Reiki era também com o apoio da fraternidade. Ali eu comecei a perceber que essa conexão ela não era à toa. Enfim, então eu sempre tive essa conexão forte com os mestres ascensionados, sempre tive uma grande conexão com o Arcanjo Miguel, com o meu mestre do Reiki, que é mestre Kutumi, e assim eu fui desenvolvendo tudo isso. Essa conexão era muito viva, ela era muito real e era da minha forma. Eu nunca fui pesquisar uma forma de me conectar com nada disso. Simplesmente as coisas foram fazendo sentido dentro de mim, eu fui entendendo a minha forma de fé e fui dando voz para aquilo. Para mim isso sempre foi muito natural. Até que, em 2020, eu me mudei para a cidade onde eu moro hoje, que é uma cidade bem pequena e que tem uma cultura muito religiosa, principalmente católica e evangélica. E aqui, a espiritualidade da forma como eu vivia não era exatamente a forma como as pessoas ao meu redor praticavam.
E aos poucos eu fui me sentindo com medo, medo de desagradar as pessoas se eu trouxesse a minha forma, a minha visão da espiritualidade, de fé, da minha crença em Deus e tudo mais. E também eu tinha muito medo de parecer desrespeitosa, porque eu nunca fui a pessoa que quer impor para os outros a sua forma de fé. Eu sempre tive a minha forma de ver as coisas, inclusive a minha família, né, é católica, eu sou batizada católica, mas não frequento há muitos e muitos e muitos anos, frequentei durante um tempo, e depois, quando eu comecei a perceber que eu acreditava em coisas que a religião não pregava, eu fui buscar a minha própria forma de fé, como eu falei. Mas eu sempre tive isso, assim, de que essa é a minha forma de ver. E nunca, jamais eu iria impor isso para as outras pessoas. Então, eu comecei a não externalizar mais a minha forma de fé. E por fazer isso, aos poucos, silenciosamente, eu comecei a não praticar também mais a minha fé. Como eu não falava sobre isso com as pessoas, eu também parei de olhar para isso aos pouquinhos. Mas eu demorei muito tempo para perceber isso. E conforme o tempo foi passando, eu fui então me afastando da minha conexão espiritual, da minha fé, das minhas crenças, me afastando de Deus e me afastando de mim. De alguma maneira, eu fui deixando de ser eu mesma, porque eu comecei a me moldar de acordo com aquilo que eu achava que era o que as pessoas queriam ouvir. O erro foi meu, mas eu demorei bastante para perceber isso. Eu fiquei muito preocupada em focar no meu trabalho, em buscar formas de atender às necessidades das outras pessoas, e eu comecei a deixar de lado as minhas percepções, os meus valores, aquilo que fazia sentido para mim, e inclusive isso teve um impacto muito grande, muito profundo na minha profissão, na minha carreira, né? Que eu tentava, naquele momento, sem perceber, construir com base naquilo que eu achava que as pessoas precisavam e não naquilo que fazia sentido para mim. Então eu me afastei de mim de muitas e muitas e muitas formas, e isso fez com que em 2023 eu estivesse num lugar muito sombrio. 2023 foi de longe o pior ano da minha vida. Eu chorava muito, sem saber por que eu estava chorando. Eu tinha clientes, eu fazia os meus atendimentos. Assim, as coisas fluíam, mas eu não estava bem. Aquilo não era o que eu queria e eu não entendia o que eu queria. Eu estava completamente perdida. Eu me sentia perdida em muitos aspectos, principalmente profissionalmente. E eu queria desistir de tudo. Eu me lembro, assim, de estar deitada no sofá e chorar muito, em posição fetal, assim, ó, sem entender por que eu estava chorando, sem entender o que estava de errado. Nossa, foi um período, assim, muito, muito, muito sombrio. E aí é que eu falo, né, sobre as sincronicidades da vida e como o universo não brinca em serviço. Porque mesmo completamente afastado da minha espiritualidade, nesse momento eu ainda não tinha consciência de que era isso que tinha acontecido. Eu tinha me afastado de mim, eu tinha me afastado de Deus, das minhas crenças, da minha forma de ver o mundo e tudo mais. Mas nesse período, eu fui levando a vida conforme era possível levar. E, de alguma maneira, né, uma maneira que hoje eu entendo que é providencial, as pessoas certas e as coisas certas foram chegando até mim. Até que num determinado evento, no final daquele ano de 2023, eu me dei conta de que eu havia me afastado completamente da minha espiritualidade, de Deus e tudo mais. E ali eu entendi que eu precisava fazer um movimento de reconexão. Tudo começou naquele momento, no final de 2023, e 2024 foi um ano que, aos poucos, eu comecei esse resgate, mas ainda assim, bem perdida, ainda não, eu tinha entendido a questão espiritual, mas eu ainda não tinha entendido a questão profissional, então, ainda passei um bom tempo ali, tentando encontrar formas de fazer aquilo que as pessoas estavam fazendo. Hoje eu percebo que eu fazia muito isso. Eu via o que as pessoas faziam e eu pensava, se dá certo pra ela, tem que dar certo pra mim. Eu vou tentar dessa forma, eu vou tentar esse modelo, eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo. Então, além de estar afastada de Deus, eu tinha me afastado completamente da minha essência, até porque, pra mim, as duas coisas estão completamente interligadas. Mas eu ainda não tinha essa consciência. Então, eu já comecei um processo que eu entendia que eu precisava buscar, né, resgatar o meu espiritual, mas a minha essência, ela ainda estava, essa questão da essência estava muito nebulosa para mim. Passou o ano de 2024, né, ele foi um ano já muito, muito melhor do que foi 2023, mas quando estava chegando ao final do ano de 2024, eu comecei a ter esse clique de que eu também tinha me afastado da minha essência, né? Que não era só a questão da espiritualidade, mas o quanto eu tinha me afastado de mim, daquilo que eu acreditava e dos meus valores que vão muito além da fé. E ali, naquela virada de ano, eu fiz uma promessa pra mim mesma de que eu iria dedicar 2025 para essa reconexão espiritual e reconexão da minha essência. De 2024 para 2025 foi um ano
que estava muito em alta a questão dos devocionais. Tava todo mundo fazendo, todo mundo postando nas redes sociais. Acho que já era uma prática muito comum antes e continua sendo uma prática comum hoje, mas eu lembro que naquele momento, assim, tava muito um fervo em relação a isso. E eu, como uma boa pessoa, bem perdida no que estava acontecendo dentro de mim, fiz o quê? Aquilo que todo mundo estava fazendo, né? Eu fui copiar os outros mais uma vez. E eu comprei um devocional. O devocional chegou, eu cheguei a fazer vídeo de unboxing, as pessoas me perguntando que devocional que era, eu dar indicar o devocional, porque ele era lindo, porque isso, porque aquilo. E aí a história de julgar o livro pela capa, né? O devocional era lindo e provavelmente ele é muito funcional para as pessoas que têm a fé dentro daquilo que ele traz ali dentro. E eu comecei a perceber que aquilo que o devocional trazia para mim não fazia sentido para minha forma de ver Deus, de ver o mundo, de ver a fé, de ver o universo, de ver tudo isso. Eu odiei fazer o tal do devocional. Eu odiei. Foram vários dias, eu tentei por muitos dias, eu tentei por mais de um mês e simplesmente não dava. Aquilo não era eu. E ali, eu entendi que por trás daquela experiência ruim tinha algo muito bom. Porque ao perceber que aquilo não conversava com a minha forma de fé, eu fui resgatando, afinal de contas, o que é que eu acreditava. Se eu não concordava com aquilo, então o que é que eu pensava a respeito daquilo? Isso foi ótimo. Foi uma experiência que foi ruim, mas que foi a melhor experiência que eu podia viver ao mesmo tempo. Porque através daquilo eu pude me lembrar do que é que eu acreditava. E isso para mim não teve preço. Eu, gente, não acredito num Deus que pune. Eu não acredito em pecado. Eu não acredito num monte de coisas que são impostas de alguma maneira pelas religiões. E tá tudo bem, porque isso não me afasta de Deus. Isso me aproxima da forma como eu o vejo. Pra mim, tá? Pra mim, Elô, a religião tá dentro da espiritualidade. Então é como se a espiritualidade fosse o mar, a religião é o aquário e existe um peixe dentro deste aquário. O peixe tá na mesma água da religião e da espiritualidade, só que ele tá preso dentro dessa limitação que o aquário traz. E eu quero deixar bem claro, que isso aqui não é um ataque a nenhuma religião. Eu acabei de dizer, eu não gosto de impor para as pessoas a minha forma de fé, de maneira nenhuma. Mas é a minha forma de sentir, a minha forma de ver, e eu acho muito lindo e muito válido que cada pessoa busque a Deus da sua forma, da forma que faz sentido para ela. Mas eu trago isso aqui porque pode ser que existam, e eu tenho certeza que existem pessoas que sentem o mesmo que eu e que talvez estejam justamente muito travadas agora no seu processo de conexão ou de reconexão espiritual, justamente por não encontrar um caminho que caiba na forma delas de pensar sobre isso. Talvez elas estejam pensando naquela visão limitada e elas não se permitam, por medo ou por qualquer outro motivo que seja, a pensar fora do aquário. Então, frisando, né, esse aqui não é um ataque a nenhuma religião, mas é um convite para as pessoas que, assim como eu, já viveram dentro daquilo que a religião traz, mas sentiram de necessidade de buscar além. Talvez isso aqui possa ser uma forma de te inspirar a buscar a sua forma de fé também. Enfim, quando eu parei de tentar me encaixar naquilo que estava todo mundo fazendo mais uma vez, e deixei de lado o devocional e passei a olhar para a minha forma de fé de novo, um novo mundo se abriu. Ali eu me senti muito bem por perceber que as minhas crenças ainda existiam aqui dentro, por me lembrar do que é que eu acreditava, mas, ao mesmo tempo, eu continuava perdida, porque eu ainda não me sentia conectada com Deus. Eu entendi a minha crença, mas como que eu faço para me conectar com Deus de novo? Aquela Elô intuitiva, aquela Elô que via as coisas antes delas acontecerem, que tinha essa conexão muito forte com os mestres, que tinha conexão com o mundo espiritual, eu sabia que ela estava aqui dentro, em algum lugar, mas eu não sabia onde, eu não conseguia resgatar aquela Elô. E era isso que eu precisava. E aí, um belo dia, eu abri a rede social e uma pessoa que eu acompanho há muito tempo já na rede social, estava inclusive já num período de transição, de reconexão espiritual também. Um dia eu vi ela falando na rede social que ela dizia assim: se você quer se conectar com Deus, chame por Ele. Ele vai te atender, diga para ele: eu quero me conectar com você, mas eu não sei como fazer isso, me ajuda. Ela falava exatamente dessa forma. Aquilo, claro, na hora eu senti que era para mim. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a chamar por Deus. Eu comecei da minha forma, nos meus momentos de silêncio, a dizer para ele: Deus, me resgata. Ó, eu preciso me conectar contigo, eu não sei como fazer isso. Me ajuda, me mostra o caminho. Eu comecei a fazer isso.
E eu fui sentindo nesse processo que eu precisava cada vez mais de momentos de mais silêncio. Eu comecei de novo a querer e ter mais vontade de assistir o nascer e o pôr do sol. Eu moro num lugar que eu tenho vista tanto para o nascer quanto para o pôr do sol, e eu sou muito grata por isso. E eu comecei a sentir mais e mais necessidade de me conectar com esses momentos de novo, de ter mais momentos de silêncio. E aí, um belo dia, assistindo justamente ao pôr do sol ali, né, tentando ter essa conversa com Deus que eu não sabia muito bem como ter, mas colocando para ele a minha aflição dentro, no meu silêncio, da minha forma. Foi a primeira vez em muito tempo, e eu nunca vou me esquecer disso, e eu me arrepio de lembrar. Foi a primeira vez em muito tempo que eu ouvi como se alguém falasse no meu ouvido, me dizendo que eu precisava voltar a meditar de forma silenciosa. A meditação, gente, ela tá na minha vida desde o meu início do desenvolvimento pessoal, desde que eu fui buscar o autoconhecimento. Só que fazia muito tempo realmente que eu só praticava a meditação de forma guiada. E ali o chamado era para que eu voltasse a meditar de forma silenciosa. E eu obedeci. Isso era final de tarde de um dia. No dia seguinte, já pela manhã, a primeira coisa do meu dia foi colocar o meu fone de ouvido, colocar uma música, um fundo musical tranquilo e praticar a meditação silenciosa com foco no meu coração. E a meditação para mim, ela sempre foi essa também esse momento de conexão com Deus, porque quando a gente se conecta com a gente se conecta com Deus. Mas, como eu falei, fazia muito tempo que eu não praticava ela em silêncio, praticava meditação guiada, e são experiências completamente diferentes. No meu livro Meditar e Transformar, eu explico justamente as diferenças entre os tipos de meditação. Elas têm propósitos diferentes. E eu me senti tão bem fazendo aquela meditação, eu lembro que eu chorei muito, e eu ali comecei a pedir, a conversar de forma mais direcionada com Deus. Então, eu ficava um tempo focada no meu coração, ali em silêncio, e aí eu entrava nesse momento de oração, de conversa com Deus, de colocar para Ele as minhas aflições e as minhas angústias. E, coincidentemente ou não, né, mas não é uma coincidência porque eu não acredito em coincidências, logo depois eu comecei a fazer um curso de neurociência voltado para a meditação. E dentre as várias tarefas desse curso, uma delas era justamente a meditação diária silenciosa. E aquilo só me fortaleceu nessa ideia, nesse processo, né, de meditar todos os dias, de me conectar com Deus todos os dias. E não foi de um dia para o outro, mas eu digo que eu quase conseguia sentir como gradualmente, aos pouquinhos, parecia que um elo ia se formando de novo, assim. E aí chegou um determinado momento que eu comecei a perceber de novo as sincronicidades do universo, eu comecei a perceber de novo a minha intuição aflorando, e houve um momento específico que eu sentia que eu precisava começar a soltar mais, eu precisava sair do controle das coisas. Então, lembram que eu falei que eu, além de estar perdida de muitas formas, a forma que eu mais estava perdida também era profissionalmente? Eu tinha muitas ideias no início do ano passado, eu queria fazer muitas coisas, eu queria realizar muitas coisas, mas eu sabia que eu não podia realizar todas elas ao mesmo tempo. E eu tinha uma sensação de que eu não sabia escolher, eu não sabia exatamente onde eu precisava estar. Enfim, era realmente assim, perdida, perdida, perdida. E ali nas minhas meditações, eu comecei a trazer a seguinte fala: Deus, me guia e eu me permitirei ser guiada. E eu falava assim também para ele: Pai, eu não sei o que eu quero. Eu acho que eu sei. Eu posso achar que eu sei, mas eu não sei. Mas você sabe o que é o melhor para mim. Então me leva para onde eu preciso estar. Me guia e eu me permitirei ser guiada. Esse era o meu pedido todos os dias na minha meditação. E foi assim que as coisas começaram a acontecer e que inclusive eu voltei a escrever e aí lancei o meu primeiro livro o ano passado, Meditar e Transformar. Essa foi só uma das inúmeras realizações que vieram a partir desse momento que eu realmente comecei a praticar aquilo que a gente fala em oração, mas que a gente não presta atenção no que está dizendo, né? Seja feita a tua vontade. Quando a gente diz seja feita a tua vontade, significa eu saio do controle. Eu posso até querer algumas coisas, mas eu deixo que você, Deus, você, Pai, você, Universo, me leve para onde eu preciso estar. E eu digo para vocês que eu me arrepio de lembrar disso, porque eu nunca vou me esquecer da sensação do dia que eu digitei a última palavra do meu livro e finalizei ele. Eu chorei, 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 chorei. Tem um vídeo meu na minha rede social sobre isso. Eu chorei muito de um sentimento que não tem palavras que expliquem, porque era simplesmente pura conexão com Deus.
pura conexão. Eu nunca me senti tão conectada com Deus quanto naquele momento, porque eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa. E ali eu jurei pra mim que eu nunca mais ia me desconectar disso. Eu nunca mais ia querer estar num lugar que não fosse onde Deus me colocasse. Ali foi assim a realmente a prova do resgate da minha fé. E o que eu quero deixar bem claro aqui, eu quero que você entenda que esse resgate, ele não veio de uma fórmula pronta, nem nada, sabe? Ele veio de uma decisão, uma simples decisão de chamar por Deus, de parar de esperar estar pronta e simplesmente estender a minha mão e falar: Deus, pega a minha mão, me leva, me guia, me mostra. E talvez você que está vendo esse vídeo também esteja nesse momento muito perdido, muito perdida, angustiado, angustiada, infeliz, andando em círculos. Mas talvez nem esteja, e eu digo que você não precisa esperar chegar nesse fundo do poço como eu cheguei. Você pode simplesmente pedir que Deus te guie sempre para o melhor lugar, para o lugar onde você precisa estar, o lugar onde você vai usar os seus dons e os talentos que foram dados por Ele para você viver a vida mais e mais e mais conectado com a sua essência. E tem mais uma coisa que eu quero compartilhar antes de finalizar esse vídeo, que é o seguinte: eu sinto que até hoje a minha reconexão espiritual tá em processo. Na verdade, eu acho que esse é um processo que nunca termina. Mas, de um tempo pra cá, eu tenho sentido duas coisas. A primeira delas é que eu estou agora numa nova fase dessa reconexão espiritual através do resgate da minha criatividade. Então, eu estou num processo de reconexão criativa, resgate criativo. Porque eu sempre tive esse lado artístico, um lado poético dentro de mim. Eu sempre gostei de escrever poesias, textos, contos, música, enfim, eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, e essa foi uma das coisas que eu fui deixando de lado aí nesse processo de desconexão. Então, eu fiz um resgate por um lado e agora eu sinto que eu preciso trazer desse outro lado aqui também. Mas a outra coisa que eu queria compartilhar é que eu sinto já desde o ano passado muito forte uma vontade de ler a Bíblia. Eu sempre neguei a Bíblia, mesmo quando eu frequentava a igreja católica ainda, para mim a Bíblia sempre foi uma incógnita, assim, eu sempre achava aquilo muito estranho, né? Um livro escrito por homens que foi passado de tempo em tempo, e será que o que está escrito ali realmente é válido? Será que o que está escrito ali realmente faz sentido? Por que que as pessoas se apegam tanto nesse livro? Enfim, eu sempre questionei, 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 questionei. Mas de um tempo para cá, parece que eu comecei a olhar para a Bíblia de uma outra forma, principalmente a partir da interpretação de alguns autores, como por exemplo Neville Goddard. Não sei se você conhece Neville Goddard, mas se todo esse vídeo aqui fez sentido pra você, você provavelmente vai gostar muito da visão dele. Enfim, tanto o Neville quanto outros autores já me fizeram enxergar a Bíblia não como um manual de regras, mas como um livro sobre a nossa criação da realidade, a criação da nossa realidade, que é algo que eu acredito muito, que nós criamos a nossa realidade todos os dias a partir da nossa forma de pensar, sentir e agir. Então, comecei a ter essa visão de que a Bíblia é sobre esse superpoder que existe dentro de cada ser humano, que talvez Jesus, que inclusive eu também sempre enxerguei de uma forma e comecei a ver de outra, Jesus talvez tenha sido a pessoa que veio para traduzir da forma como era possível naquela época que nós criamos a nossa realidade. Mas eu tô compartilhando isso aqui porque eu quero saber se você que tá vendo esse vídeo já leu ou lê a Bíblia com esse olhar ou com qualquer outro olhar, porque eu adoraria ver isso aqui nos comentários, saber o que que vocês pensam sobre, o que que vocês sentem em relação à Bíblia, como que vocês se conectam com ela, como que vocês fazem para ler, porque para mim realmente assim é um mundo misterioso. Eu sinto essa vontade de ler, eu ouço todo mundo dizer que é difícil, e a gente sabe que não é assim, nossa, né, um livrinho que você vai sentar ali e vai ler em 3, 2, 1. Mas eu também não sei o que esperar dessa leitura. Eu só sei que a minha intuição vem dizendo pra mim, sente e leia, comece da forma como for possível, enfim. E eu quero saber de vocês. Vocês leem a Bíblia? Como que vocês descreveriam aquilo que tá ali, os ensinamentos? E, enfim, eu acho que esse é um assunto daqueles que a conversa, né, é muito mais rica do que qualquer resposta que eu poderia ir buscar sozinha. Então, eu realmente gostaria muito de saber dessa troca aqui. Enfim, eu sinto que eu ainda tô em processo, como eu falei, né? A minha reconexão ainda tá acontecendo e ela sempre vai acontecer. Hoje, muito forte através da questão da busca da criatividade, da reconexão com a criatividade, e isso vai ser assunto para um outro vídeo. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, para fechar, é que hoje eu tenho certeza absoluta que aquele vazio que eu sentia lá em 2023 não era falta de sucesso, falta das pessoas, falta de dinheiro, falta de propósito profissional, embora a minha questão profissional estivesse sim muito bagunçada. Mas a falta principal, o vazio principal,
era essa falta de Deus e essa falta de mim mesma, né, que pra mim é praticamente a mesma coisa, as 2 coisas estão interligadas. Então, quando você se encontra de verdade, quando você se conecta com a tua essência, com os teus valores, e quando você se conecta com essa força maior que guia tudo, automaticamente o restante das coisas vão se organizando. Não é automático, você tem que buscar, você tem que vencer crenças, você tem que romper padrões, você tem que furar a bolha, com certeza absoluta. Deus faz tudo menos a sua parte, então você precisa buscar. Mas é realmente assim incrível como hoje eu olho pra trás e percebo que essa frase, né, o vazio que eu sentia era a falta de Deus, ela não é nem um pouco bobagem. Pra mim, ela realmente passou a fazer todo o sentido do mundo. E eu quero dizer que eu trouxe tudo isso aqui não pra te convencer de nada, não pra te dizer como você tem que se conectar espiritualmente e não pra impor um caminho de maneira nenhuma. Eu trouxe porque eu sinto no coração que Deus me pede faz tempo já que eu compartilhe essa caminhada. Porque eu sei que existem pessoas que estão exatamente onde eu estava e que sentem esse vazio e que não conseguem dar nome para isso e que querem se aproximar de alguma coisa maior, mas não sabem como, ou simplesmente pessoas que precisam ouvir que elas não estão sozinhas nessa busca. Então, se você é uma dessas pessoas, eu tô aqui para te dizer, você não tá sozinho, você não tá sozinha. E não existe uma forma errada de buscar a Deus, mas chame por ele e ele virá até você. E se você quiser continuar essa conversa, no Clube do Eu a gente tem uma comunidade gratuita lá no WhatsApp, onde conversas como essa e sobre vários outros assuntos que estão dentro do desenvolvimento pessoal acontecem semanalmente. Se você quiser entrar, o link tá aqui na descrição desse vídeo e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda por lá. E se esse vídeo fez sentido para você, te tocou de alguma forma, deixa aqui nos comentários a sua visão sobre tudo isso, a sua visão em relação à Bíblia, a sua visão em relação àquilo que você quiser compartilhar sobre esse assunto. E também eu peço que você se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando todos os vídeos, todos os conteúdos que a gente traz aqui, sempre voltados para o desenvolvimento pessoal, que engloba tanto espiritualidade quanto vários outros temas que a gente traz por aqui. O grande objetivo do Clube do Eu é justamente te ajudar a explorar com amor e com leveza todos os eus que existem dentro de você. Então, se isso faz sentido para ti, se inscreve aqui no canal, entra na nossa comunidade e você será muito bem-vindo ou bem-vinda. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!